Eu li esses dias uma pesquisa que as pessoas não têm mais tolerância para aguentar 5 segundos de vídeo de patrocinado. E tem que se adaptar. Sim. 5 segundos, gente. Nossa, 5 segundos. Né? A gente tá numa sociedade muito acelerada, então como é que a marca faz para comunicar? Tem que ter o público muito certo, muito definido. E antigamente era muito fácil comunicar, né? Desculpa, parceiros antigos, mas era verdade, era muito mais fácil. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal aqui da região Oeste, recebendo as personalidades para bater um papo com a gente, no oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valqueira Sul, do Mercado Marine, da Solve Resultados Digitais, da Vinícola Maier e também do Embutido Serrano. Essas 6 marcas aí que estão com a gente nessa temporada 2023. Jonathan, apresenta a nossa convidada da noite. Temos uma convidada, uma personalidade, né? Uma feminina. Hoje a gente vai receber a Ellen Diane Jung, está conosco aqui no Fala Mais. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigado pela presença aqui, por aceitar o convite. Ela vem lá de Concórdia, da capital do trabalho, né? Isso mesmo. Ela vem de Concórdia, mas é natural de Joaçaba. A gente vai saber a fundo aí a história da vida da Ellen, também a história profissional dela, que trabalha com marketing, é empreendedora também, enfim. Vamos interrogá-la aqui. Ah, meu Deus! Nem deixaram chamar meu advogado. Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz pelo convite. Eu já estava acompanhando o programa de vocês. Eu acho que vai ser bem bacana a nossa troca de ideias. Espero contribuir, né? Espero que as pessoas gostem também de assistir esse nosso bate-papo. Com certeza. A ideia de te chamar, Ellen, pra quem não sabe, eu acho que quase ninguém sabe, né? A gente foi colegas de faculdade, nos formamos juntos. Sim. A Ellen publicitária, mas com uma vontade de ser jornalista, né? Aquela coisinha que tá no coração ainda, né? Tô esperando a turma abrir. Tô esperando a Unesco abrir a turma ainda. É bom que tu já pode matar umas matérias aí, né? É, todas quase, né? Eles não abriram. Mas, Ellen, conta então... essa tua escolha, né? Sim. Pelo curso de publicidade. Sim. Né? Uma escolha meio forçada. Como é que foi você iniciar lá, né? Na verdade, desde pequena eu sempre gostei de escrever. Então, eu pensei, bom, qual é a profissão que mais... Até naqueles testes vocacionais, sabe? Que fazia, assim, na 8ª série, no terceirão. Deu que era tendenciando para comunicação, para escrita e para jornalismo. Aí eu pensei, vou fazer jornalismo. Até aí tentei, não tinha turma na Unesco na época, e eles abriram turma de publicidade. Por um lado até foi bom que eu comecei publicidade, porque hoje eu me encontro totalmente. E aí foi que eu comecei e pensei em... Vou começar, e daí depois eu abato algumas matérias e sigo minha vida de jornalista. Uhum. Estou há 12 anos publicitária. E aí comecei a fazer o curso lá, que foram 4 anos e tal, de muito aprendizado. Já comecei a trabalhar 6 meses depois, eu já queria entrar na área. Porque eu acredito que quando a gente entra na área, a gente aprende em conjunto com a teoria, né? Só Sim. na teoria fica mais difícil. Quando cai no mercado, o mercado assusta um pouco para quem não entrou já desde o início, assim, na minha visão, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi. E creio que o que eu aprendi lá, com 6 meses de faculdade, quando eu entrei na rádio ainda, já eu uso até hoje, né? São coisas que a gente vai agregando, né? Na época você morava em Joaçaba. Eu morava em Joaçaba. Ainda, né? Não sim. estava em Concórdia. Não, eu morava com os meus pais. A faculdade era em Joaçaba também. Daí era mais fácil até. Tanto que eu vim pra cá, porque... né? Comentei que o chique de ônibus era sofrido. Na época tinha o curso de jornalismo em Concórdia, inclusive, né? Que você... Tinha também, na UNC, se eu não me engano. O Jonathan é formado pela UNC. Sério? Eu cursei lá na UNC, em Concórdia. Em Concórdia? Né? Por isso que eu te pergunto, você optou pela publicidade, mas o teu desejo, na verdade, era cursar o jornalismo. Era, e estava perto. E estava perdido. Assim, o que foi que te impediu, assim, de mais... Eu acho que é questão de comodidade, né? Como eu morava com os meus pais, até eu tinha conseguido uma bolsa em Pelotas que não era para eu não lembro que curso que era, mas era alguma coisa relacionada. Aí ficou naquela dúvida, eu vou para lá, daí tem todos os cursos, ou eu fico em casa, né? Fico nos pais e faço ali. Mas também não demorou muito para virar a chave de jornalismo para publicidade, porque quando eu conheci... O que acontece? Na real, eu queria ser arquiteta. Aí... eu entrei nos estúdios nos estúdios de rádio, de gravação de TV, né? Num ambiente assim. E aí me pegou.
E quando eu fui no de engenharia, que nem tinha arquitetura em Joaçaba, no de engenharia, daí tinha tijolo, daí tinha número, tipo, umas contas, assim, né? Eu não digo que publicitário não tem que saber de número, mas tinha uns números, assim, tipo, daí eu falei, ai, cara, não dá. Eu acho que não vai virar. Aí, ainda assim, tinha aquele desejo no coração de jornalismo. Mas, sim, agora... Bom saber que tinha perto, né? A pessoa, 12 anos depois, ela sabe que poderia ter feito. Mas e nem precisaria ter ido para uma UFSC da vida. Desculpa te informar, mas acho que ali também foi extinto. Ele terminou. Eu acho que ele ficou decepcionado. O curso terminou. Hoje não tem, né? Hoje na época tinha, né? Bons tempos. Mas você se encontrou na publicidade, no marketing? Sim. Hoje você trabalha com isso, né? Sim, eu trabalho com isso. Eu me encontrei pela versatilidade que tem, né? Porque também, até depois a gente pode falar um pouco... Eu passei um pouquinho em tudo que é lugar, assim. Passei um pouco em rádio, daí eu fui para veículo, daí eu fui para cliente interno, daí eu fui para eventos, agência, gestão de equipe. Então, e a nossa área, ela permite, né? A pessoa quer ser fotógrafa, ela consegue se especializar naquilo. A pessoa quer ser copywriter, ela consegue. E ainda mais com o digital hoje, né? Consegue atuar de uma forma... extrema, assim. Sim. Né? E anda casado, né? Publicidade e jornalismo, eu penso que andam casados, né? Comunicação, trabalho de com modo texto, geral, né? Tem que saber escrever, saber... Sim, né? Sim, comunicar. Expressar. Que é o maior problema hoje em dia, na minha visão. A parte da comunicação social, né? Eu acho que o curso em si, ele é muito abrangente. Eu não tive a oportunidade do jornalismo, né? Sim. Só da publicidade a gente teve. Sim. Mas... Ele te capacita para muita situação, né? Muita. Porque também a gente tem aula até de... Eu não sei se você lembra, a gente teve aula com uma fonoaudióloga. Sim. Que ela gravava a gente pra gente ver os nossos erros e tudo mais. E até hoje, né? Se for analisar, comunicação é a base. Né? Eu não digo que é a base do mundo, porque senão o comercial vai nos matar dentro de uma empresa. Mas a gente precisa se comunicar, né? Desde... Sim. Cara, os caras riscavam as paredes pra comunicar. Só mudou a forma. Exato. Só mudou a forma, mas as pessoas querem falar. Mulheres mais ainda. Vocês estão percebendo? Então fala mais, né? Então fala mais, a mulher fala mais. Muito bom. Conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Então, Sim. Você disse que iniciou ainda na época da faculdade, né, na rádio. Isso. O que tu fazia lá na rádio e quais foram os próximos passos que você deu dentro da carreira? Para falar da carreira profissional, eu tenho que dizer que primeiro eu comecei como embaladora de pão numa padaria. Meu pagamento era... pacotinho de bolachas pintadas e R$45 à tarde. Era maravilhoso. Era uma amiga da minha mãe. Aí, depois eu fui para Quando eu comecei na área, pensei, eu preciso entrar na área. Eu consegui um emprego de demonstradora de vinho. Tipo, sabe que tinha aqueles toldos, assim, nos mercados? O ponto de venda lá... Ali foi a minha primeira frustração em comunicação, porque eu pensei, gente, você é uma péssima comunicadora. Por quê? Porque era só... A função era ficar ali do lado e mostrar para as pessoas as possibilidades de vinho que tinha. E depois também ia ter uma outra máquina de carne. Eu falei, ok, de boas, né? Bem tranquilo. Só que eu não falava, eu era muito tímida, eu era muito envergonhada. E antes disso, eu era secretária de um dentista. Daí eu comecei a falar um pouquinho mais, tinha que falar com os pacientes e tinha que ligar no telefone. Então, mas senão, eu não falava. Não falava. Então, agora eu falo mais. Antes eu falava bem menos. Isso tudo antes de começar a graduação. Isso, antes de começar. Daí, quando eu comecei, eu consegui essa vaga nesse mercado. Eu pensei, nossa, minha primeira oportunidade na área de comunicação. Porque, querendo ou não, era, né? Eu ia conversar com as pessoas e tudo mais. Eu lembro que eu fui... Só que hoje, né? Hoje, como adulta, eu entendo que às vezes a gente só quer comprar uma margarina no mercado e ir embora. A gente não quer ver vinho. E eu fui abordar uma senhora... E a senhora tava lá com a mãozinha na margarina, né? E daí eu cheguei assim, lá toda tímida e falei... a senhora não gostaria de ver os vinhos que temos ali, tá. Daí ela me deu um não, assim, mas... Talvez não foi um não ríspido, mas é que eu já tava meio tensa. Pedi a conta, né? Fiquei um dia naquele trabalho. Ali foi um dia dele. Pra não dizer que foi a rádio a primeira experiência, eu tenho que admitir que foi essa, né? Foi uma frustração, foi um fracasso. Saí chorando, liguei pra mãe, falei, gente, que eu vou fazer, né? Vou lá pra arquitetura. Aí comecei na rádio, que por indicação do Paulinho, comecei lá na rádio. Lá eu fazia os textos e fazia a programação da rádio.
Então, se desse alguma falha ou se tivesse programação sobre saída sobre outra programação, a culpa era minha. Só na Jovem Pan e na Band. Então, você disse aí foi pra rádio, mas não foi pra frente do microfone, né? Não. Ixi, imagina, depois do trauma da margarina, tu queria que eu fizesse o quê? Não. Você foi pros bastidores. Eu Qual fui rádio pros era? bastidores. E daí Que lá... rádio era? Era na Rádio Band e também a Rádio Jovem Pan, que daí ela... Joaçaba, que daí a Jovem Pan tinha algumas entradas. As entradas comerciais eram da Jovem Pan regional. E aí depois só era programação nacional. Já a Band tinha, né, as locutoras, a Giane Patrícia, tinha umas outras pessoas. Sim. Então era intercalado as programações. Só que, claro, daí tinha que ter todo aquele cuidado de tempo. Tu fazia a grade. Fazer a grade. Era muito legal. A grade era legal, porque daí eu recebia o briefing, o conteúdo do cliente que quer anunciar, eu criava o texto, eu levava lá na gravação. Já fui pro microfone, mas só nos bastidores, fazendo voz de criança uma vez também, que precisava, né? Eu resolvi colocar uma criança, cadê a criança, né? A criança. Você que produzia, então, o material... Só textual. A parte criativa, comercial. então, você... Isso, comercial. a parte criativa dessas duas rádios, daí era eu que fazia os textos, né? Então, daí eu levava, daí eu era amiga lá dos produtores lá, daí eu falava, coloca isso, coloca os efeitos. E isso ali eu gostei muito, porque eu gosto dessa parte da música, né, da produção musical. Apesar de não fazer nada, eu sei que os efeitos fazem diferença. A gente sabe que na nossa área, todos, né, todos os sentidos ativados. E nesse ativados. tempo tu já estava na faculdade? Já, tava estudando. sim. Daí ali eu vi que eu estava prosperando Quanto na tempo comunicação, já de né? 6 meses eu entrei na rádio. Aí eu fiquei 1 ano e pouquinho na rádio fazendo esse trabalho. E aí eu fui para uma agência. E nessa agência eu fiquei 3 anos. E na agência, daí eu conheci todo o leque, assim, de mercado de agência de publicidade, né? Que é atender cliente. Não ia tanto à frente inicialmente, mas depois sim. Fazer evento, panfletagem, o que mais? Mídia, né? Contato com o fornecedor, comprar outdoor, mandar outdoor errado às vezes, mandei trocar, aquela coisa, né? Fazer um intermédio entre cliente, que é uma coisa que eu faço muito na minha vida, assim, que eu percebo que, querendo ou não, quando eu vou fazer uma função, acaba acontecendo de eu ser o intermédio entre cliente e agência, ou entre... ou ao contrário, né? Ou eu tô do lado do cliente, ou eu tô do lado da agência. Essa agência lá em Joaçaba mesmo. Também. Essa agência, agência nativa. Daí eu trabalhei 3 anos lá. E também tinha um jornal, né? Tinha um jornal impresso. Você saiu da rádio para ir para agência. Isso. Conciliou. Eu saí da rádio para daí ir pra agência. Porque daí eu sempre tive na cabeça assim, independente de qualquer área, eu tenho que me testar, né? Porque, principalmente na área da faculdade, quando eu tava na época da faculdade, eu tinha que me testar para... Como é que eu vou saber falar de rádio se eu não vivia rádio, né? A única, assim, coisa que eu não vivia ainda, eu acho que é gráfica, né? Não, mas tem mais, né? Coisa. Gráfica, assim. Eu nunca trabalhei numa gráfica, mas não teria vontade, porque daí entende todo, entende? É legal você entender o todo. Aí por isso que eu fui pra agência, porque daí na agência também eu recebia os spots, fazia os spots, mas eu sabia como funcionava dentro da rádio, né? Pode falar. Que bom que tem corte. Geralmente o corte sou eu do convidado, né? É o Faustão aqui, né? eu vi que isso aqui foi meio repetitivo pela cara dele. Ele, puxa, de novo. Aí nessas horas o irmão olha da atravessado, né? Tem não tem. É só no olhar, dá pra ver. Mas eu ia te pedir pra gente ficar dentro dessa parte ali. Como é que você virou a chave da menina introvertida para você ser tão comunicativa, né? Você tinha vergonha, tinha receio de conversar com as pessoas, e como é que você se aperfeiçoou nisso? Ou em que momento Eu acho que o principal momento foi quando eu tive que trabalhar como secretária do dentista, porque daí eu fiquei 2 anos. Não tinha como eu não falar com os pacientes, amém que eram poucos, né? Porque senão se fosse muito eu tava ferrada, assim. E daí eu tinha que ligar, eu tinha que fazer essa comunicação. Então, eu acho que a base da minha comunicação de começar a me soltar mesmo foi ali. Mas isso tudo foi antes, né? Isso foi antes. Experiências já na área. Foi antes, mas ainda assim, né? Lá no mercado eu tinha vergonha, porque você tem que abordar pessoas. Isso eu pensava assim, os pacientes, beleza, eu fiz amizade com eles, assim, né? Eu sabia quem eram. Agora, imagina naquela época eu pensar que ia palestrar para, sei lá. Eu desmaiava, não ia. Não ia. Nossa, credo.
E você já teve esse tipo de experiência agora, Sim, né? sim. Então, eu acho que é um processo. E daí, claro, veio a faculdade e lá eu também tive que me desenvolver, né? Porque cada pouco tinha que ir lá na frente. Que uma coisa é você ir lá na frente na escola. Parece que o julgamento é maior quando você vai na frente de outros profissionais da tua área, que também estão aprendendo igual, né? Mas passa cada coisa na cabeça. Então, acho que foi isso. Daí, fui desenvolvendo, né? E fui me desafiando. Porque, é legal você ficar na zona de conforto. Eu quero ficar aqui. Porque aqui eu estou confortável. Aqui eu não vou ser... Né? Ninguém talvez vai me criticar, ninguém vai falar nada. Mas também eu não vou evoluir. Então, tem que se colocar os desafios, né? Aí você ficou na agência 3 anos, você falou, em Joaçaba? Isso. Uhum. Você saiu da agência e ainda estava na faculdade, então? Tava na reta final. Terminei. Foi junto, assim. Quando eu saí da agência, eu me formei. Aí, eu queria ir embora, eu queria ir pro litoral. Não sei por que eu sempre tinha essa de... Na minha cabeça, o litoral tinha... Como se aqui não tivesse oportunidade também, né? Mas eu tinha isso, assim, que tinha que... Pra prosperar no marketing, tinha que ir pra fora. Tanto que nunca fui, tanto que vi que nem dá também, né? Mas não precisaria. Sim. Tanto que daí eu encontrei uma oportunidade na Tirol. Aí lá eu aprendi a virar tirolesa, né? Porque, gente... Não, mora 3 anos lá, você... Em 13 Itilhas? Em 13 Itilhas. Daí foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Daí eu saí de casa, fui morar lá numa kitnet. Tanto que daí eu fiz aniversário e eu queria tanto um gato. Eu tenho que falar do meu gato. Dono de gato tem que falar de gato. Meu, eu queria muito um gato. E daí, no meu aniversário, eu falei, não, eu vou adotar um gato. Daí meu pai olhou a kitnet, assim, ele falou, mas, Ellen, como é que você vai viver com um gato? Aí, quase 7 anos depois, tá lá meu pai com o gato, né? Pai. E é uma gata, É uma né? gata. O que eu tô falando É do uma gato? gata, né? A Isis. A Isis Jung. Tem Instagram, gente. Ela tem nome e sobrenome. Ela tem nome e sobrenome. Enfim, daí eu me mudei pra lá. Daí lá eu aprendi também a me virar, né? Mas, assim... Claro, 13 Itilhas é perto de Joaçaba, não tinha máquina de lavar, daí as roupinhas iam na mala, tipo, mãe, obrigada, mãe. Era uma kitnet, Mas né? era uma kitnet, queria fazer o quê? Mas foi muito legal a experiência lá, porque daí lá eu entrei no cliente, né? Então, eu já tinha a cabeça do veículo, eu já tinha a cabeça de agência, mas daí eu não tinha entendimento de como era dentro do cliente. E lá eu aprendi tudo, né? E fábrica, né? Indústria, assim, você vê a produção. Mas qual que era a tua função específica Era lá? analista de marketing. Minto. Não minto, é verdade. Analista de marketing. Pra mim era assistente, mas é analista. Eu era analista de marketing. Daí lá fiquei 1 ano e pouco. Daí conheci todos os processos, né? Toda a parte de logística. Porque é todo um processo, né? Tu vê, assim, o leite chegando no caminhão, sendo envasado, a embalagem. Eu sou bem apaixonada por fábrica, assim, por produção, por linha de produção. Eu acho muito legal os processos. Aí, de repente, saiu lá no caminhão de novo, no pallet. Tipo, é muito louco. Quem inventou isso? Aí chega em casa, abre a geladeira... Cara, só que foi uma responsabilidade, assim, legal, porque também eu aprendi a trabalhar com a agência do outro lado, né? Então, eu sei o que a agência podia e não pegou podia as duas fazer. pontas ali, né? Isso, e aí eu também sabia mais ou menos assim, tá, mas a agência tá dizendo que não dá, mas talvez dá pra fazer, porque eu sei, eu tô dentro, né? A rádio tá dizendo que não dá. Jaguarinha. Tudo claro, sempre com muito respeito, mas é bem nesse sentido. E daí lá eu aprendi a trabalhar, a entender embalagem, detalhes específicos, da por que as embalagens estão cheias de texto. É porque precisa. Tem que ter. Pode ver, né, que é leite lá da vaquinha, as vaquinhas não tem mais lá no... Não estão mais lá no morro, né? Da caixinha de leite da Tirol. No tsunami de leite. Não, nossa, sim. Eu sabia dessa, não. Ficou sabendo. Gente, a minha amiga, inclusive, ela tá fora do país e ela tá vindo essa semana e ela era jornalista. A Ana Paula, e ela era jornalista lá na Tirol. E a rede social nem era tão auge, assim. E um cara, um benditinho lá, chegou e falou... Estou muito preocupado. Eu não vou lembrar direito das palavras, mas era nesse contexto. Mandou uma mensagem no Facebook. Estou muito preocupado, pois é nitidamente visível que as vaquinhas que estão na caixa de leite vão sofrer um tsunami de leite.
Aqui tinha um... Sim. Elas estavam uma espécie de uma onda de... Era uma onda muito grande. E realmente, assim. era visível que elas iam morrer afogadas pelo próprio leite. Tipo, é muito triste. Não, e aí a minha amiga falou, nossa, daí ela disse, gente, o que eu vou responder? Daí ela disse, não, é só uma computação gráfica. Pode ficar tranquilo que as nossas vaquinhas são super bem cuidadas. Dele, ai, ainda bem, fiquei mais calma com isso, tipo... E esse foi um case que deu bastante sucesso, Estourou, né? tipo, meme, sabe? Viralizou. Sim. Na época viralizou Sim. total. Tanto que esses dias eu encontrei, não lembro que Instagram lá, eu mandei pra minha amiga, eu falei, olha isso. Como é que o cara consegue? Mas hoje já não tem mais, né? Não, daí a embalagem tiraram. mudou, né? E É porque... mudaram por conta disso? Não. Complexo, não. Ah, talvez, né? Se o cara insistiu demais. Não, mas eu acho que não. Acho que mudaram mais pela legislação mesmo, né? Aham. De não poder São vários detalhes, né? De vigilância, Maus de tratos animais fiscalização. também, né? Coitada das vaquinhas. Tiram o leite dela e ela morre afogada com o leite dela. Enfim, essa foi a passagem da Tirol. Nessa época, eu não lembro ao certo quando foi, mas tu mesmo disse que a comunicação através... As marcas, elas estavam começando esse processo de pessoalização, né? Sim. De conversar com os clientes, né? E a gente pegou bem essa fase. Eu nunca cheguei a trabalhar diretamente nesse mercado, mas você trabalhou, acho que poderia falar um pouquinho, né? Dos desafios, como é que foi abrir mato, né? Porque na época era tudo mato. Foi criado muita coisa, fugiu a palavra, sempre foge a palavra, mas aí a gente Desbravado. foi desbravado, né? Sim. Essa parte. Se a gente lembrar, na época de quando tinha o Facebook bem no início, que era só frase, né? Facebook era só frase, lembra? A gente tinha o Orkut, as comunidades, fazendinha, roubar as plantações dos outros. Depois disso veio o Facebook e ninguém tava dando cara pra ele, né? Ah, imagina, uma rede social só de frase. E aí a rede social, quando a gente trabalhava no digital, as marcas elas só se posicionavam assim, eu tenho que estar no digital, né? Pensando que hoje ainda muitas marcas, tipo, a maior porcentagem das empresas não estão no digital. Estão atrasadas, né? Nós também, né? Eu, por exemplo, falo como profissional, comecei a me mexer há poucos anos. E ainda assim eu sei que tem muito pra desmatar, pra desbravar. E eu lembro que na época, quando eu tava na agência, a gente usava, assim, pra colocar aquelas frases de motivação. Vamos continuar. O planejamento do digital era frases de motivação. Aí depois começou a não alcançar mais as pessoas e as empresas começaram com muita promoção, né? Era só promoção, só promoção, só promoção. E hoje em dia é conteúdo, né? Como é que você vai pegar? Eu li esses dias uma pesquisa que as pessoas não têm mais tolerância para aguentar 5 segundos de vídeo de patrocinado. E tem que se adaptar. Sim. 5 segundos, gente. Nossa, 5 segundos. Né? A gente tá numa sociedade muito acelerada, então como é que a marca faz para comunicar? Tem que ter o público muito certo, muito definido. E antigamente era muito fácil comunicar, né? Desculpa, parceiros antigos, mas era verdade, era muito mais fácil. Tinha os desafios deles. O ritmo era diferente, né? Era um ritmo diferente. Eu quero anunciar essa caneca. O público-alvo, eu posso alcançar ela com o rádio, com o outdoor, com o jornal, com revista, com TV. E deu? E deu, né? Assim, ou vamos panfletar. Né? Essencialmente era assim, conseguia alcançar, até porque os gostos das pessoas eram mais nichados, né? Uma Ford da vida, né? Sim. Ou Havaianas azul ou preta, era isso que tinha, era isso que eles queriam. Agora, quando começa a abrir o leque de possibilidades, as pessoas começam a querer escolher mais, então é mais difícil. Por exemplo, eu não assisto TV, né? Aberta, eu não assisto TV, não vão me alcançar pela TV. Querem vender essa caneca, por exemplo, Sim. né, por meio da TV. Não vai. Rádio, não ouço, porque eu escuto Spotify. Se eu trabalhasse só home office, quase não saio na rua, né? Vamos dizer, aquelas pessoas assim que... eu trabalho home office, Ninguém vai eu peço... te entregar um panfleto, por exemplo. Ninguém vai me entregar um panfleto, eu não vou ver uma placa, eu não vou ver um painel de LED. Então, é desafiador. E aí veio o digital para facilitar também, né? Sim. No sentido de eu consigo alcançar o Jefferson, que gosta de moto, que é comunicador, porque é muito nichado. Sim. Só que também exige mais das pessoas para estudarem mais também. Porque você precisa criar públicos muito mais específicos, né? E identificar quem é o teu público.
como identificar, né? Vocês têm gostos diferentes, apesar, trabalham juntos, mas têm gostos diferentes. Eu também. Então, eu acho que essa questão de marca mesmo, as marcas, elas têm que conversar, né? Tem que pessoalizar. Tem um evento em Concórdia que o evento conversa com eu. Ele fala, eu, ano passado. É um evento, não é um evento hoje. A comunicação que eles estão levando é assim, eu observei assim. Então, eles falam, eu, ano passado, tive fortes emoções. Eu, ano passado, tive tal palestrante. Então, é muito humanizado. Cria uma identidade. Claro, e tu tá falando... Eu tô falando com um evento? Sim. Mas sim, você tá falando com um evento, né? Então, eu acho que esse é o desafio de todas as empresas. A vinda do digital e o incremento do digital na comunicação, ao mesmo tempo que abriu a possibilidade para trabalhar em outras frentes para o profissional da comunicação, de uma forma geral, né? Sendo ele publicitário, jornalista, ao mesmo tempo criou certos desafios a mais para atender o cliente, para atingir os objetivos da estratégia de comunicação, pensar mais a fundo na comunicação. Você falou ali, antes era jornal, TV, rádio, revista. Né? Tradicionais, né? Tradicionais, né? Hoje tem isso também e tem o digital e muita coisa no digital, né? Você tem as redes sociais, você tem os sites de notícias, os portais. Então, a comunicação, ela exige muito mais do profissional também. Acredito que é mais desafiador o momento de agora do que era no passado, né? Eu creio que sim. E também na questão de decidir, né? Eu vou decidir... O que eu vou me especializar? Não é? Gente, tem o metaverso que tá vindo aí. Tá vindo aí? Não, já tá aí, né? No que eu vou me especializar e vou conseguir atuar? As gerações estão mudando cada dia mais rápido, né? A geração... Se antigamente eu era profissional, sei lá, advogada, eu trabalhava 30 anos, assim. Eu quase, né, me aposentaria dessa forma, trabalhando dessa forma, sem mudar processos. Agora, as gerações estão mudando, as revoluções estão acontecendo a cada 5 anos. Isso foi ano passado que eles falaram. Então, imagina como é que tá agora. E daí, como é que as culturas das empresas mudam a cada 6 anos para tu conseguir implantar sobre uma equipe, uma cultura, demora 6 anos. A revolução acontece em 5. Tipo... Sim. Não tem tempo, não fecha a conta, né? Não tá fechando. Não fecha, e é um desafio também, porque as pessoas têm que decidir e deixar muita coisa de lado, né? Porque, eu quero, então, me especializar em tráfego pago, ou só storytelling, ou só copywriter, só que daí tem uma coisa que casa com outra, ou eu vou trabalhar em parceria com os profissionais, ou eu vou tentar fazer um pouco de tudo, só que eu não vou me aprofundar, porque também são coisas que demandam estudo. Né? Como qualquer outra área. Eu quero ser atendimento estratégico numa agência, ou eu quero ser uma boa empresária, tem que se aprofundar, tem que buscar, então... E daí vem o mundo todo ansioso, vem um mundo todo acelerado, que as pessoas não aguentam assistir vídeo por 5 segundos. A gente vai ter que aprender a lidar com essa nova sociedade, na minha visão, né? Inclusive na comunicação também, né? Sim. Porque se antes a gente já errava a comunicação, imagine errava no sentido, assim, de comunicar errado. Comunicação é o maior problema dentro das empresas, né? Sim. Até hoje, dentro, inclusive, de agências de publicidade. E não é o erro pelo erro, né? O erro é inconsciente, né? Você achar que tá fazendo certo ali, mas não tá obtendo o resultado. E aí você vai ver lá na frente, não obtive resultado porque alguma coisa estava errada, né? Isso, não é de propósito, vou errar porque tô querendo errar. Mas é porque, desculpa, as pessoas são diferentes, né? Uma é sinestésica, então aprendo pegando. A outra aprende só vendo, a outra aprende ouvindo mais. A velha história do... entendeu? O que é que desenha? Às vezes a pessoa quer que desenhe, porque a pessoa às vezes é visual. E aí, como é que você comunica? Por exemplo, um líder de equipe. Ele vai comunicar... Porque sim, nós temos os setores de marketing dentro das empresas, tem as agências, tem os portais, tem tudo, mas a comunicação permeia tudo. Aí, como é que um líder bom vai conseguir comunicar para uma equipe que é grande? São vários tipos de pessoas, vários tipos de desejos e vários tipos de interesses, níveis de interesse também, né? Então, é desafiador, tanto também para atuar na área. Né? E as pessoas, você estava falando ali que elas, hoje, a gente se enquadra também, né? Não para 5 segundos para assistir, ver, consumir um vídeo.
mas ao mesmo tempo fica, às vezes, horas vendo uma sequência né? Porque você vicia. Rolando o feed do Instagram ali, por exemplo, né? Vício. É dopamina pura o tempo todo, né? Novidade o tempo todo. Que a gente às vezes encontrava quando ia no cinema, quando era os tempos áureos, né? Ela era jovem. Você ia no cinema, daí tu ia encontrar uma coisa legal. Nossa, daí tu ia encontrar um negócio... Minha dopamina vai aumentar, vou ficar feliz. Porque né? Eram doses menores. Exato. E daí dá a impressão que você aproveitava mais aquele momento de excitação, né? Total. Porque hoje você tem tudo na palma da mão e acaba não tendo nada, né? Às vezes a gente brinca de... vou assistir a Netflix. O que eu vou assistir? Vou assistir a home da Netflix lá, né? Tu fica às vezes meia hora ali tentando encontrar alguma coisa, cansa. Né? Cansa. Agora eu vou fazer outra coisa. Exatamente. E olha só, a gente tá falando do Netflix, tem muitas opções. E a gente tá falando da nossa área, né, de comunicação, que tem muitas opções. E provavelmente em qualquer outra área também. Então, como decidir certo? Como ter foco? Por isso que muitas pessoas que estão trabalhando com inteligência emocional, com foco, com leituras disso... Porque, cara, é difícil você conseguir ler hoje. Falo por mim. Meu irmão lê muito. Parabéns, tia. Ele lê muito. Só que ele fala, esse livro você tem que ler. Esse livro, eu sei. Ele me deu um de presente semana passada. Então... Mas aí tu para, só que daí tu tem aquele celular ali perto. O celular não é ruim, né? Só que a gente não pode... Porque, assim, redes sociais, nós somos consumidores ou nós somos os fornecedores. Sim. É isso? Sim. Então, se eu tô rolando feed, eu sou consumidor puro. Eles estão consumindo meu tempo, eles estão consumindo os meus dados, né? Não tem nada de, uau, mas essa é a verdade. Sim. Então, quanto mais você... Daí tem os patrocinados, né? Eu gosto muito de gatinho, de bichinho. Você vai ver lá nos... tipo, nossa, dá isso quase. Parece que só tem isso na rede social. Gente, não dá pra sair daquela rede social. Tem dias que parece que tem bichinhos muito fofos. É muito. Daí tá louco, tem que fazer um detox de rede social a cada pouco tempo. E essa questão da leitura, a gente acaba lendo, e lendo bastante no nosso dia a dia. Todas as pessoas, porque ela tá ali no celular, ela tá lendo também. Só que ela não tá consumindo conteúdo escrito. Ela tá esses shortzinhos, né? Tá lendo uma frase, você não tá exercitando o teu cérebro, né? Para um processo de leitura. Porque se, por exemplo, você vai ler um livro que vai te demandar mais tempo, você vai parar para ler o livro, né? Você, por exemplo, você tá escutando um podcast, né? Aqui. Você pode estar fazendo outra coisa, lavando a louça, lavando a roupa, limpando a casa. Inclusive, a galera que está assistindo agora provavelmente não está só ouvindo a gente conversar, né? Você está lendo um livro? Não, você tem que ler o livro, né? Você tem que estar 100% ali, Foco. Né? Nem escutar alguma coisa ali que vai te prestar atenção. Você vai ler com os olhos ali, mas não vai absorver nada. Então, você vai perder o tempo, né? Então, se você vai ler... E a leitura é realmente... Social. É para exercício mental e trabalho mental do cérebro. Eu acho que não tem outra coisa que possa substituir. Eu também creio que não. Porque é foco, né? E aí tu vai absorvendo aquilo. Só que daí é um ritmo diferente do que a gente vive. É um ritmo diferente do que a rede social oferece. É um ritmo diferente do que... Então... É mais lento, né? É bem mais desafiador. É bem monótono, mais desafiador. Né? Cansativo. Para quem não é assim... Se você não tem o hábito... E vai criar o hábito, é um desafio, né? Criar o hábito é o desafio. Porque hoje, até para assistir um vídeo, a galera coloca na velocidade 2. Então, como é que você vai colocar a tua leitura na velocidade 2, né? Os áudios no WhatsApp, depois que o WhatsApp inventou aquela... Todo mundo fala... Blá, 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 se tivesse 5 vezes, a gente ia colocar. Só que daí é de se atentar. Mas pera, onde vamos parar, né, com isso? Não vamos parar, na real, porque o mundo tá acelerado. Só que como viver no meio disso pra ter... Porque chega um ponto que o cérebro continua sendo o mesmo, né? Nós continuamos sendo humanos. Que nem crianças. Eu vejo crianças, às vezes... A criança precisa desenvolver motormente, não? Motoramente? Eu acho que é. Pode ser que, né? Ela precisa correr, ela precisa interagir, ela, sabe? Então... E aí o cérebro tá em formação quando é criança. O cérebro tá em formação. Então, qual é o limite para você dar para um filho? Por exemplo, eu penso nos meus filhos, né? Futuramente. Qual vai ser o limite?
Eu não tenho eles ainda, só que já tá assim, digital. Como é que vai ser? Como é que vai ser criar? Então, é um aprendizado, acho, para todas as pessoas, em todas as áreas. Pro pai, pra mãe, pro vô, pro professor, pros comunicadores, pros advogados, pra todo mundo. Exato. Pra todo mundo. É isso aí. Porque a tecnologia, ela é maravilhosa, Sim. só que tu tem que saber usar. E eu vejo assim, ó, a gente falando, é até muito preocupante, né? Porque nós formados, pessoas formadas, né, adultas, a gente já tem essa dificuldade de perceber esse vício acontecendo na nossa vida. Imagina uma criança que o único contato dela é esse, Ela né? já nasceu inserida nisso, né? A gente, Nossa, sim. na nossa faixa etária, assim, a gente aprendeu A gente foi estimulado de outras formas, as crianças não. Aprendeu a receber isso depois de um tempo de vida já, né? As crianças não, ela já nasceu digital, no mundo digital. Né? O único estímulo Isso é delas louco. é esse, muitas vezes. E muitas vezes há a crítica, né? Ah, mas essa criança só sabe ficar no celular, né? Só fica no celular. Mas é Daí tu vai ver o pai, tu vai ver o irmão, tu vai ver o círculo dela em volta. É todo mundo. Ela né? é por isso que você fala, é vício, né? O único nome que eles falam é quando você é usuário de drogas e você é usuário de redes sociais. Uhum. Os únicos Então, 2 mercados que utilizam esse termo, usuário, né? Usuário, entende? É vício, é vício. E é uma... daí tem os stories, que daí é novo, daí você tem que ver o feed. Aí você... Eu, várias vezes, assim, eu fazia esse looping, né? Daí eu vou pro WhatsApp, daí o Insta, Face, LinkedIn. Daí volto pro WhatsApp. E a vida? Uhum. Ok, tá acontecendo a E o vida ali, mundo lá tem que fora, ter né? presença Olhar ali, pela né? janela. Falar de empresas, é claro que as empresas precisam, as pessoas também, que querem criar autoridade, também precisam estar ali, só que como eu falei, é um aprendizado. E essa coisa das crianças, elas já nasceram, a gente tinha que colocar a capinha de plástico no computador cubo, a tela Não prejudicar a visão, tinha Nossa, o prejudicar filtro, a né? visão, aí hoje tá ali, ó. A mesa tinha que ser bem firme, porque era pesado aquele troço lá. Cara, então, pesado. Daquela CPU que não tinha, não Mouse de existia. bolinha. Mouse de bolinha. E a gente... Tinha que limpar cada pouco, né? E a internet de escada. Que daí a mãe ligava, daí caía, sabe? Ou era o telefone, ou era a internet. Ou tu usava depois da meia-noite para pagar menos, né? E Então, caro, né? Aquele negócio. Pra tu entrar, olhar charge. É. E tinha mais um portal lá que eu não lembro. Acho que nem o Google existia na época que surgiu mesmo, que nós Não, começamos era a o usar. KD, né? O buscador. Eu sou da época do KD ainda, que era um buscador brasileiro, né? Eu acho. Sim. Hoje eu acho que não existe mais, não sei. E... Mas Que o buscador, na minha época, era o KD, né? Antes do Google, né? Sim, então a gente tinha que... E o bom é que a nossa geração, ela conversa ainda, né? Vai ter... Não, corta essa parte, pelo amor de Deus. Senão, geração... Não, eu não terminei o raciocínio. Que bom, né? Vai voltar só para os gestos e grunhidos, né? Desenhos, arte rupestre. Gente. Não, agora eu vou retomar. Tá. O bom é que essa geração, a nossa geração, ela conversa. Porque tem um problema de comunicação entre as gerações. Desde sempre teve, né? O líder lá que tem 80 anos na empresa, que é dono da empresa, e tá entrando uma pessoa bem nova. Como que vão conversar? Impacta, então, né? Impacta, né? E vai ter que ter adaptação, como teve quando a gente entrou no mercado também. Mas a questão é que a nossa geração ainda ela viveu um mundo analógico, né? E aí tá vivendo um mundo digital, que também tá sendo uma adaptação. Só que imagina, por exemplo, os nossos pais. É muito mais... Pra minha avó, então, é muito mais chocante com essa coisa digital e tudo. Só que a minha filhada, que tem 9 anos, ela nasceu com certamente isso. Ensina teu pai, tua avó e... Sim, né? eles... natural. Só que E a gente também, né? Porque eles... É natural, né? Eles sabem que eles nasceram com Sim. isso. Que nem a gente, quando vocês conseguem imaginar como era o mundo sem TV, que você tinha que ouvir novela na rádio. Ou cinema. E é engraçado assim muito que diferente. hoje a gente E já era o consegue... normal da época, né? Isso! Mas hoje a gente já consegue imaginar o mundo sem TV, né? Porque surgir, né? Isso é louco? Impressionante. Porque daí a agora- TV convencional, sim, né? Isso! Mas não sem telas, né? Mas era diferente, por exemplo, como é que a gente ia ter a concepção de que não existia rádio se eu nasci com rádio? Sim. Discman, esses dias, Sim. quando eu trabalhava numa agência, eu falei pro menino, eu Discman, daí o menino nasceu em 2000, né? Ele não sabia o que era. Sim.
Eu falei, gente... Tipo, o celular, né? E tá tudo bem ele não Sim. saber, mas eu me senti tão velha. Antigamente Bichinho virtual, né? você tinha que ir Agora estão retomando a vinda dos bichinhos virtuais, né? Os De Tamagotchis. 5 anos O meu atrás. sempre morria, mas tudo bem. Ainda pegando as referências, né, de antigamente, minhas costas. Orelhão, cara, você tinha que ir pra um orelhão pra fazer uma ligação, né, era o telefone fixo da casa, né, uma casa tinha um número, não era o teu número, era da tua casa, né. Ou mesmo o toquinho, a comunicação, como ela vai evoluindo, né, as pessoas, antes... Quando surgiu o celular lá e tal, daí a comunicação era... Hoje é uma mensagem do WhatsApp, boa noite, né? Uhum. Tô conversando. Antes era toquinho. Ou ligação de 3 segundos pra não gastar. Tipo, Sim. eu ligava pra você 3 segundos, daí você me ligava, daí eu ligava e a gente ficava conversando O assim. SMS, né? Que você os gastava torpedos. 50 centavos, Nossa. você podia mandar limitado, né? Se mandasse 1 era 50 centavos, se mandasse 100 era os mesmos Era 50. maravilhoso, Então, né? se você mandava, se fosse pra mandar, você tinha que mandar logo cedo, pra aproveitar bem o dia, né? Bah, hoje eu não vou mandar, já é 2 da tarde, não mandei Muito nenhum. bom, né? Vai valer a pena, né? Era bem isso. Ou seja, a necessidade das pessoas de se comunicar sempre existiu, né? Então, vai sempre surgir. As pessoas às vezes têm medo também do que vai vir. Vamos continuar comunicando, porque no fim das contas sempre é pessoas. Claro, já temos robôs, Uhum. né? Já temos automações bem fortes vindo aí. Mas ainda assim é sobre pessoas. Então, apesar de sabermos muito sobre tecnologia, como vamos conversar com a pessoa, como vamos ter empatia, como vamos vender para as pessoas, porque ainda daí entra aquela coisa da humanização das marcas, né? Sim, Ou mesmo nós, né? Como a gente se apresenta como marca, porque somos, né? exatamente. Também. Exatamente. Porque por trás do jurídico ali, da estrutura física, tem pessoas trabalhando, né? Exato. Tem CPFs, né? É. Atrás dos CNPJs. Isso é maravilhoso. Você falando assim da evolução e que cada vez mais ela tá acontecendo rápido, né? É interessante lembrar da época da faculdade, lá das primeiras aulas. Tu mencionou o professor Paulinho. Sim. Dele falando de como seria o cenário que é o cenário que a gente vive hoje. Ele falando que vai chegar a TV digital, você vai poder escolher o que você quer assistir, a hora que você quer assistir, você vai interagir com a tua TV. E, cara, É verdade. aconteceu... Lembra? Não lembrava Aconteceu disso. isso e muito mais, né? Sim, muito. E vai acontecer cada vez mais, né? A realidade aumentada é o mínimo, né? Já tá acontecendo. Fui nesse evento, naquele evento que eu falei no evento hoje, daí coloquei aqueles óculos lá. Gente, daí me colocaram em cima de um prédio de 8 andares, né? A visão. Uhum. O meu cérebro não entendeu. Não pisei, era um pedaço de madeira na frente, era chão firme, não consegui. Então, imagina o que não vão... Como as marcas também vão atuar dentro de jogos, já estão atuando dentro de tudo, né? Uhum. Mas como atuar dentro... Já estão vendendo propriedades dentro do metaverso. E eu falo com nada de propriedade sobre esse assunto, mas o pouco que eu vi é uma realidade fora, né? Sim. Mas é uma realidade que vai ter que casar também. E como fazer isso, né? Como as pessoas vão viver nisso. Exato. E isso isso não me lembrava da TV. Que nada mais é do que o Netflix, né? Também. Sim. Poder escolher. Outra coisa que tu disse, que você tinha vontade de ir lá pra Florianópolis, né? Uhum. Porque tinha na visão que o mercado de comunicação era mais atuante, era mais forte. E realmente era, antigamente era. Antigamente, né? Há uma década atrás. Aqui era tudo mato, antigamente. A região oeste, ela cresceu muito nesse sentido, né? Ela se profissionalizou tanto as empresas de comunicação quanto os negócios mesmo, né? Então, as marcas, elas começaram a criar identidades e trabalhar a comunicação de uma maneira mais profissional para atender os seus clientes, atender os seus objetivos, né? Sim, é a necessidade, né? Porque se aumentou os nichos, se aumentou os gostos das pessoas, aumentou as escolhas delas. Tem gente que escolhe não consumir, tem gente que escolhe consumir muito. E como é que você chega nisso? As empresas, elas estão se vendo nesse sentido. Também casado com a questão de exigir resultados. Porque hoje em dia, você investir, tu tem que... Eu vejo pelos clientes, assim, eles querem a mensuração do porquê, né? Que eu vou colocar. Tem que ter um motivo do porquê que eu tô colocando dinheiro aqui ou aqui. E as empresas precisam, porque o marketing é uma coisa que faz atração também, né?
Ela vai fazer o negócio girar, mas tá no meio. Né? Tem todas as pontas também. Né? Porque não é só o marketing. Ela é uma parte da engrenagem, né? É uma parte, porque adiantaria fazer um marketing maravilhoso de uma loja de calçados e lá na ponta o atendimento final não ser bom. Ou ao contrário, ser maravilhoso aqui, isso aqui não ser anunciado. Ou o produto ser ruim, né? Também são... Colar a sola depois de um mês ali, né? Pra ficar no exemplo. Né? É muitas variedades, é muita coisa para você conseguir agradar uma pessoa. E antigamente as pessoas eram mais fiéis às marcas. Eu, para algumas marcas, não sou fiel. Sim. Não tenho nem necessidade, né? Antigamente parecia que era legal. Eu compro só esse. Mas não, né? Quanto mais opções, mais também... Exato. A gente cai naquela de decisões também. Mais decisões a pessoa tem que tomar. Porque a marca, o produto, o serviço, seja o que for, ele cria o valor, mas ele cria o valor até certo ponto, né? Você... Tendo opções, o valor ele vai ser uma das variantes, né? E tem gente que nem procura preço, né? E tem gente que... Daí como é que você posiciona o teu produto, né, no mercado? Eu quero posicionar essa caneca, mas eu quero vender para o público A. Eu não vou vender com preço barato, porque daí a pessoa vai achar que é muito ruim. E, na verdade, às vezes é um produto maravilhoso, né? Teve uma vez que eu falei para uma colega minha, ela era locutora. Ela continua sendo locutora. E ela colocou um preço muito abaixo, assim, do trabalho dela. Daí eu falei pra ela, Fulana, aumenta um pouco, porque dependendo do nível de preço, ok, você tá competitivo, mas se você abaixa muito e você tem qualidade, né, tem que atrelar isso, e você tem qualidade, as pessoas vão achar que é um trabalho ruim. Então também é muita variante, né, você tem que saber posicionar bem o preço, tem que saber posicionar bem, saber comunicar o que você vai falar pra quem. Isso também daí entra muito a questão de texto, né, como que você vai falar, e tem que falar curto. Porque se as pessoas estão lendo só manchetes, não só, né? Mas tem um público que lê mais, mas daí tem que ser um conteúdo denso, tem que ser um conteúdo que vale a pena eu parar para ler. É desafiador, mas é divertidíssimo. Né? Falou a jornalista, cara. Falou que queria ser jornalista. Não, mas é verdade, é muito divertido, né? Eu penso que a nossa área, ela é muito macro, assim, nesse sentido. Ellen, vamos voltar para a cronologia da vida profissional da Vamos Ellen? Eu quero saber. Porque Fala mais. eu fiquei curioso, a gente não chegou em Concórdia ainda, que ela mora em Concórdia hoje, né? Por que vocês não chamaram o programa Fala Menos? Mas paramos onde? Em 13 Itilhas, né? Você estava lá na Tirol lá. Ainda. Isso. Você ficou quanto tempo lá na Tirol mesmo? Eu fiquei 1 ano e pouco, deu 1 ano e 6, eu acho. Sim. Aí você já não estava mais na faculdade, né? Já tinha se formado. Não, tinha saído. Né? Daí... pode falar. Não, pode. Dá pra cortar essa parte depois, né? Eu fico cortando. Vai, pode falar. Não, que você não só falou. Não, mas o objetivo é que você fale. É uma conversa. A conversa tem os cortes. Mas aí você ficou 1 ano e pouco lá em 13 Itilhas, e daí o que aconteceu? Você decidiu sair? Teve uma oportunidade? Como é que foi? Eu decidi sair, porque na época, eu decidi sair da Tirol, porque na época eu achava, ainda eu tinha na mente que trabalhar com eventos era o sonho da minha vida. Por isso que eu penso que as pessoas têm que se desafiar. Porque quando a gente tem medo, tem muito medo, ele trava. Então, eu poderia ficar na Tirol por muito mais tempo, se eles não me mandassem embora ou acontecesse alguma coisa, né? Mas eu tava com medo, mas eu pensava, cara, eu tenho que ver realmente, né? Por isso tem que se testar. Tem que ver se eventos é realmente o sonho da minha vida. Na verdade, eu achei que era. Aí eu voltei pra Joaçaba. Trabalhei gerindo jantares de formatura num restaurante, então eu cuidava da comunicação do restaurante, do hotel, e também fazia essa gestão dos eventos, né? De cadeira, quantas cadeiras tem, quantos convidados, bebida, todas essas coisas. Foi uma experiência legal. Mas ali eu vi que não era o sonho da minha vida trabalhar com eventos. Apesar de já ter sido recepcionista antes ainda de entrar na faculdade, eu era recepcionista de evento. Uma vez eu desmaiei, inclusive, porque a mulher falou que era pra comer. E daí eu falei, eu comi. Gente, nossa. Foi tipo cena de filme, assim. Eu tava ali, né, recepcionando. Só que daí tinha muito laque no cabelo, assim, né? Aquele cheiro forte. Eu falei, não comi, vou desmaiar. Começou a ficar preto, assim. De repente, do nada, eu apareci no colo de um cara lá fora. Daí o cara, você comeu? Deu sim. LCL, desculpa. Fiquei nesse emprego um dia também.
E talvez como recepcionista eu via, né? Ah, parece muito legal. E realmente, evento é muito legal. Só que foi uma experiência bacana. Eu trabalhei 5 meses nesse restaurante. Aí eu fui pra Concórdia. Pra uma agência de novo. Eu pensei que eu ia pra Chapecó, eu queria muito pra Chapecó, e daí... A ideia era, você almejava os municípios, era Florianópolis, E daí eu, Floripa, vá! 3 tiros. Não, mas eu amo Concórdia. Conheço Chapecó, trabalhei 1 mês lá numa agência também, depois, mais pra frente da história. Mas eu gosto de Quanto Concórdia. tempo você tá em Concórdia já? Já vai fazer 7 anos. 7, em 2015, 16, por aí? E daí, quando eu fui pra lá, daí eu fui como assistente de atendimento e mídia. Então, a gente sempre acha que não vai usar alguma coisa que a gente aprendeu na vida, seja na área, não seja embalando os pão lá, enfim. Mas tudo que eu aprendi na primeira agência, eu trouxe pra cá, né? Eu aprendi um pouco de mídia, claro, dadas as proporções de moldagem pra nova agência, mas eu consegui utilizar. E também como assistente de atendimento, daí abri o meu leque pra começar a atender clientes. Mais, assim, à frente e conseguir entender mais e trazer pra dentro. E eu fazia a ponte, né? Ia pro cliente. Foi bem legal. Aí eu trabalhei na Única. 1 ano e 2 anos. 2 anos e pouco. E esse atendimento do cliente, o que é? Conta. Conta mais, fala mais. O atendimento do cliente temos uma conta e nós sempre a agência, né, dentro do formato da agência, tem o atendimento, o responsável pela conta, que é a pessoa que vai fazer as reuniões com o cliente, que vai também, não somente pegar e anotar, né, tem que ser meio estratégico, tem que ter conhecimento do mercado, porque, por exemplo, às vezes a gente ia em posto de gasolina, uma distribuidora de combustível. Né? Eles tinham uma rede, várias cidades, então às vezes eles tinham um posto no Paraná, no Rio Grande do Sul. Como é que tá a questão até política, a questão demográfica, tudo aqui. Então tem que ter uma visão mais estratégica. O atendimento é a pessoa que vai lá fora e traz o conteúdo, né? Faz o briefing, pega o conteúdo, traz para dentro da agência. E ali se distribui, tanto para criação ou para mídia. Vou dar um exemplo. A gente tinha campanhas desse combustível, né? A gente precisa inaugurar um posto em São Bento do Sul, um exemplo. Então, como é que a cidade atua? Quem é mídia, ou no meu caso, que era assistente mídia, tinha que entrar em contato com os veículos de comunicação lá. A criação tinha que entender como é que comunicava lá, quem é o público. Esse é o papel do atendimento, né? E o atendimento também é o cara que vai lá, né? Às vezes era difícil. Porque o que acontece? O atendimento é o cara que blinda tudo, que leva a bomba do cliente, né? Porque... Tem que fazer o filtro, né? Tem que fazer o filtro pra levar pra dentro da agência, né? É uma função muito legal também, porque tu também... Tinha dias que quando eu acompanhava o outro atendimento, né? Que era o meu chefe também, a gente viajava e daí tinha dias que a gente ia pra Chapecó. Atendia um posto de combustível, esse distribuidor de combustível. Aí depois a gente saía pra uma imobiliária. Depois a gente ia para uma empresa de fábrica de fogões. Então, o teu cérebro também tem que estar, né? Mas ao mesmo tempo que você tem que estar girando essa chave o tempo todo, tu também tem um conhecimento um pouquinho de como que tá o mercado de cada um, porque os empresários vêm e conversavam, né? Ah, tá acontecendo isso, né? Tá acontecendo isso no mercado imobiliário e tudo mais. Então, essa é a parte do atendimento, né? Acaba te engrandecendo também, né? Você recebe conteúdo de diferentes formas. E a gente sempre tá aprendendo, né? Em qualquer função que a gente vai fazendo, dá para aprender, dá para absorver. Coisas que, até para ter mais criatividade, às vezes eu vou fazer uma atividade voluntária aqui, mas isso aqui vai dar para agregar aqui. Então, e a criatividade, ela não vem do certinho, né? Você tem que juntar outras coisas. Tem que sair da casinha simples. Um pouco, né? Estamos em Concórdia. Você voltou para uma agência, né? Voltou a trabalhar pela segunda vez em uma agência de comunicação. Ficou quanto tempo nessa agência e qual foi o próximo passo na carreira? Na Única, eu fiquei 2 anos e meio e por aí. E aí eu tive a oportunidade que essa pessoa que trabalhava comigo, ele abriu uma agência e aí ele me convidou e mais outros colegas para ir para a Flama, que é uma outra agência. E lá como mais gestora, como sócia também dele, né? E aí eu aceitei. Na verdade, no começo eu não queria aceitar, porque eu fiquei meio assim. As coisas que eu falei do medo, né? Era um novo desafio, no caso. É um desafio, porque daí eu falei, mas peraí, né? Eu tô aqui
como é que eu vou? Não sei. O novo, independente do tipo do novo, a gente tem receio. Claro que tem coisas que a gente tem que cuidar mesmo, né? Mas nesse caso não tinha problema. E daí eu ia, daí voltava. Daí até que um dia eu fui conversar com uma cliente. Era um dos últimos atendimentos. Eu tinha dito pra ele, não vou não, né? Não vou ficar aqui. E daí ela falou, tenta, né? Não tem por que não e tal. Daí eu tentei, fiquei lá na Flama 1 ano e pouco. E lá eu era gestora de pauta, que daí dentro de uma agência de publicidade tem a pauta, né? Porque são várias funções, tem o design, tem o redator, tem o social media, e tem que organizar uma pauta para essas pessoas, para quando elas chegarem, elas saberem o que tem que fazer. E aí eu fazia isso, atendimento, um pouco de criação, como a gente estava no começo também, tinha que abraçar tudo. Ali eu consegui ter a visão do dono, né? A visão de gestão, que também... Antes eu tinha a visão da rádio, a visão do fornecedor, a visão da padaria, a visão do cliente. E às vezes não entendia, mas por que não dá para fazer isso? Como é que estrategicamente a gente posiciona o cliente dentro da agência? Quais são os benefícios? O que dá, o que não dá? E nesse sentido eu evolui muito. Aí eu resolvi dar uma pausa de agência um pouco, porque tava numa sequência assim... Eu queria outra coisa, né? Eu não sei para onde eu ia, não sei o que fazia. Daí eu quis para Floripa. Cogitei. Mas, aí pra tu ver a importância de a gente sempre dar o nosso melhor em qualquer função, né? Em qualquer coisa. Menos lá da margarina, que eu não consegui dar o melhor em um dia. Mas fora isso, é legal a gente nunca sabe quem tá olhando. Por isso que o network é importante. Sim. Nunca, e não diga assim porque alguém tá me olhando, vou ter uma oportunidade. Não é interesse, é você dar o seu melhor todos os dias, ou pelo menos o quanto conseguir. Porque o resultado vem naturalmente, né? E aí na Única eu atendi a Unimed de Concórdia. E aí até fiz um vínculo com essa cliente que, inclusive, disse, vai pra agência, tenta, né? E não deu outra. Daí deram baixa no meu plano na Flama, no plano de saúde. Aí ela entrou em contato, ela disse, estamos com uma oportunidade aqui na Unimed. E a Unimed sempre foi queridinha do meu coração, né? Eu sempre quis trabalhar. Eu já atendi vários clientes, mas nossa, a Unimed, eu queria muito trabalhar lá dentro. Tanto que aconteceu. Por isso que eu digo que a mentalização que a gente faz também de algumas coisas, né? Às vezes não acontece agora, mas, eu tenho esse desejo, então vamos... Porque pensar negativo e pensar positivo leva o mesmo tempo. Sim. E negativo você fica bem pior, né? O positivo, às vezes, tem uma esperança. Tanto que daí eu entrei lá como prestador de serviço, né? No marketing. Então, daí eu saí da Flama, fiquei uns 2 meses, assim, meio sabáticos. E daí eu fui pra Unimed. Mesmo esquema lá da Tirol, você se tornou novamente um marketing interno, junto com a minha colega. Mas cliente de agência, então... Tínhamos uma agência que nos atendia, isso. Mas ali, a gente, além de atuar nessa questão da agência, eu consegui desenvolver bastante trabalho interno com endo, assim, né? Que o marketing da Unimed Brasil é muito forte. Então, eles têm um jeito de cuidar. A Unimed tem toda uma questão... que eles têm toda uma visão mais humanizada para trabalhar com os colaboradores, né? Que é uma coisa que as empresas estão muito em busca, tanto que estão recebendo um monte de assessoria, um monte de treinamento. Quem trabalha com essas áreas de assessoria nesse sentido tá ganhando dinheiro, né? E também tá ajudando as empresas. Porque tá sendo uma necessidade, principalmente por causa do choque de gerações, né? Tá todo bom. E ali a gente fez feirinhas, a gente fez eventos, quando tinha eventos para fora, um stand, a gente planejava junto com a agência. Foi um período bem, bem bacana de trabalhar ali na Unimed. Aí ficou na Unimed por um determinado tempo? Até final do ano passado. Daí agora... é bem recente. Bem recente. Aí bem agora recente. Se tornou empreendedora. Isso. Eu já era, sabe, mas aquela coisa de, sou, mas não sou. Na verdade, eu lembrei, que é os presentes Lembrei, que é de caneca e também alguns outros brindes, eu comprei uma máquina lá atrás, porque também eu entendo que a gente pode atuar numa área, mas também você pode abrir outros leques, principalmente pela questão de várias fontes, né, de renda, porque o mundo olha a pandemia, né? Sim. Muitas empresas de eventos, o que fizeram na pandemia? Quem não tinha plano B, C, D, ficou pelo tem caminho. que ter. Minha visão é essa, tem que ter. Não tem problema você ser especialista numa área, mas é importante que você também consiga ter outras visões, até para se identificar, né? Sim. Então, eu tenho os meus clientes de marketing também, que são clientes que também são pessoas que eu fui conhecendo no decorrer dessa caminhada, que nunca
nunca se fecha portas, nunca se fecha as portas, né? Eu penso assim, tu tem que tentar sair de um lugar ou sai bem, porque, como eu falei, não por um interesse, mas por uma questão de, cara, não tem problema, o mundo gira, né? Olha a gente aqui, por exemplo, né? Conversando. Depois Usar sempre a porta da frente. Aí, depois de uma década, né? Quase. Então, e aí eu tenho os meus clientes de marketing e também atuo com a Presentes Lembrei, né? Que são presentes personalizados e tal. Tem a marca e tudo mais. Aí, nesse negócio que tu faz hoje com os clientes, você presta uma consultoria pra galera, pras marcas? Em parceria com uma outra colega, que eu entendo que também, às vezes a gente quer abraçar tudo, né? Eu quero fazer tudo. Uma pessoa só não vence. Não faz bem feito. Você limita muito também o trabalho, né? Exato. Consegue pegar 1, 2, depende do tamanho do cliente ali, não consegue mais, né? Isso. E aí eu trabalho com uma colega que ela é mais para essa parte do digital, de tráfego pago, e eu faço mais gestão de conteúdo, né? Então, e tem vezes que os clientes querem você, né? Não, ou você, porque conhecem. Às vezes é porque sabem que você tem conhecimento, mas às vezes é porque eles olham como você trabalhou em outros lugares. Então, isso é importante. Sim. Eu acho bem... Mas você faz desde o planejamento à execução ou só uma parte? A gente faz os planejamentos e daí também eu faço mais a parte do conteúdo. E ela mais a parte de artes e digital. Até porque esses tempos eu tentei fazer umas marcas, assim, sabe, parente, né? Que daí máscara, daí eu falei, não, chega, não vou fazer. Porque eu sei fazer, mas é o pouco, é o básico, e daí às vezes não vai entregar uma coisa legal, né? Apesar da pessoa ter gostado, a gente sabe que... Que pode ser melhor, né? Eu tenho um colega que inclusive na agência, um dia eu tava... Porque eu naquela acelerada de atendimento, né? Eu falei, não, tem que fazer, vamos fazer, faz. E ele lá fazendo, medindo o espaçamento, não entre as palavras, entre as letras da palavra. Daí eu olhei aquilo, eu falei, eita... E vamos. Daí ele só olhou assim, nunca mais também eu falei nada, né? Não acelerei nada. Ele olhou assim pra mim e falou, Ellen, isso é importante também. Deixa o artista trabalhar, né? Quando ele olhou aquilo, eu falei, não, pode ir. Fica aí de boas. E realmente faz diferença. Faz muita diferença. Fazer com excelência, né? Entregar com excelência. Então, se eu vou fazer uma caneca, que seja boa. Porque tem várias vezes que sai com mancha e fala, não dá pra entregar, não vou entregar. Ou, se eu vou pegar um cliente que eu tenha comprometimento, né? Com ele. Tanto é que tem a frase, né? Deus está nos detalhes. E na nossa profissão também, né? Não só na nossa, em qualquer profissão. Seja você atender uma pessoa ali num caixa, num balcão, né? Isso. São os detalhes que vão cativar, que vão entregar o que você está realmente vendendo de produto, serviço, né? Porque as pessoas também... se as pessoas às vezes não procuram preço ou coisa assim, às vezes as pessoas entram porque gostam do ambiente. É muito sobre pessoas, né? De novo, reforço, é muito sobre pessoas. Porque tem lugares que eu até tem produtos bons, mas tem lugares que eu não entro. Sim. Não é porque eu sou uma guadinha, mas é porque, cara, se eu posso ir numa loja onde vão me atender bem e numa loja que não vão, não vou. Sim. Não vou. Compro na internet. O layout da loja, né? Do empreendimento em si conta muito. Também. Né? A pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir confortável no recinto ali. Senão, né? E o produto pode ser o melhor possível, mas se é um ambiente meio sombrio ali, não vou entrar ali, não né? Não vai. E a questão a comunicação não é 7%, apesar de estarmos falando, né? Mas verbal é só 7%. O resto é como eu estou posicionado, o resto é como a empresa se posicionou, as pessoas, ou microexpressões faciais. Isso é muito louco. Mas fez todo sentido também. E é muito importante a gente saber, né? A gente, como profissional da área de comunicação, tem que saber. Mas as pessoas que estão no mercado de trabalho em diferentes setores, é muito importante começar a ter essa noção de que isso faz resultado no teu dia a dia, né? Porque, por exemplo, nossa, tô bem feliz de estar aqui. Tipo, não tô. Não é por causa do braço, mas assim... É uma soma de fatores, né? Mas eu a pessoa tá assim, né? Séria. Então, é uma soma de fatores. E entender comunicação corporal, quando se entende... Meu irmão estuda muito isso. E tem que até ficar meio assim na frente dele. O teu irmão é o quê? Tudo bem. O meu irmão, ele estuda PNL, que é Programação Neurolinguística.
Legal. Então, que também vai um pouco pro lado de comunicação, né? Mas mais questão de mente, né? Mas ele é formado em quê? Ele é formado nesse curso Em de PNL, que é Programação Neurolinguística. O que acontece? As pessoas têm fobias, as pessoas têm muitos traumas, muitas crenças, pressupostos de certas coisas. Eu não vou entrar naquela loja porque parece que é muito caro as coisas. Porque comunicaram isso, né? Talvez até com uma fachada, alguma coisa assim. Ou tenho medo de altura por causa disso. Ele consegue reprogramar isso na mente. Porque, na verdade, toda a realidade está criada na nossa cabeça. Às vezes eu posso criar... Às vezes eu tive um trauma muito grande. Exemplo, a pessoa não me deu um tapa na cara. Vamos dizer, eu briguei com uma pessoa, tive um atrito com uma pessoa, mas a pessoa não me bateu. Só que foi tão traumático aquilo que a cabeça criou que às vezes a pessoa acredita que até aconteceu isso. Então, pra tu ver como tá tudo na nossa cabeça. Inclusive conquistas ou não conquistas. É isso que ele consegue... Acho que é até legal ele vir uma hora que eu trago ele, se vocês Legal, quiserem. com certeza. Porque assim, é surreal. Eu tenho até medo de vocês falar com ele. Porque... Não, é porque quando a gente observa que a realidade tá na nossa cabeça, a gente consegue conquistar as coisas também, né? Dadas as proporções e tudo mais, a gente tem que fazer a nossa parte, claro. Só que muitas pessoas têm medo, que nem ele faz umas enquetes, ele tem um grupo de WhatsApp, ele faz umas enquetes com as pessoas. Daí uma amiga minha, ela disse, eu tô com medo de aranha, eu tenho medo de aranha. Daí ele fez uma programação, que às vezes são várias técnicas que tem, ele fez uma programação e a pessoa, ela simplesmente, ela disse, não, eu tô saindo matando um monte de aranha agora. Então, pra tu... Cara, eu tenho, às vezes, a ida pra Floripa, às vezes é uma fuga, entende? Eu quero ir pra Floripa, mas nem planeja, nem vê. Às vezes eu tô fugindo das coisas que eu já construí em Concórdia, isso é um exemplo. Ou qualquer outra coisa. Então, fazemos no automático porque os sentimentos geram isso, né? Nós tivemos eu tive um forte impacto, então eu criei uma crença. E eu levo a minha vida, tem gente que vive 80 anos do meu jeito. E agora, cada vez mais que eu converso mais com ele, cada pouco eu percebo, mas isso aqui é real ou eu tô criando e tô vivendo uma crença que talvez eu possa mudar. Então, é reconstrução o dia inteiro, né? Ou a vida inteira. E é bom também. Sim, porque você consegue se olhar de fora, né? Sim, você se olha de fora e daí tu perde alguns medos. O medo da altura, ele já tentou, né, fazer comigo, só que eu ainda tenho um pouco de medo, mas é porque a pessoa tem que querer também mudar. Sim. Né? Se a pessoa não quer, ela vai achar desculpa. E um pouco é questão de autorresponsabilidade, né? Aconteceu isso comigo, é meio pesado, mas assim, aconteceu isso comigo na vida, e daí isso, e daí isso, e daí eu tô assim por causa disso. É autorresponsabilidade? Você tem que ser autorresponsável. Eu fiz isso. Às vezes teve empresas que quebraram na pandemia. Algumas não é culpa da pandemia. Algumas é porque não... e é difícil a gente assumir pra gente que, eu errei, eu fui displicente, eu não fiz isso. Então, aconteceu isso, isso e isso. Porque ser autorresponsável... É mais fácil eu dizer, é culpa de vocês. Encontrar um culpado. É mais fácil botar a culpa no outro, né? É muito fácil. Só que daí também, como é que você vai evoluir se você não entender que a gente também não é só vítima, né? Se vitimizar na vida, dadas as proporções e coisas, mas mesmo assim, a gente tem que tomar a vida pra si e dizer, não, eu sou responsável por isso, isso e isso, pelos meus resultados. E pelos meus fracassos também. Fica mais leve, porque daí não é culpa dos outros. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa do meu irmão, não é culpa de ninguém. Exato. É meu. Bem bom, Assim é pra encerrar uma parte mais séria, mais filosófica, né? Tem que ter a quebra de gelo. Minha. E isso vai pro ar, tá? Fique registrado. Poxa vida. A gente já tá se encaminhando aqui pros finalmente, né? O jornalismo verdade. Trazer o por trás das câmeras. E a gente pediu pra Ellen alguma história interessante aí que seria legal trazer pra fechar a participação dela, e temos um crime a confessar. Esse é público, eu nunca falei. Falei só em grupinhos pequenos, depois tem que falar do gato, né? Porque também. Eu não quero muito falar da Isis. Você tem que divulgar a Isis, né? Tá louco. Depois ela vai ver ali e vai sentir, Como assim? Vai embora, mano, sai dessa casa. Folgadinho aquele bichinho. O que acontece? Pra falar sobre erro de comunicação, né? Como o erro de comunicação, ele pode criar situações bem complicadas.
Eu morava em Concórdia, moro ainda, né? Mas quando eu morei pra lá, eu comprei uma máquina. Era uma máquina usada, não tinha nada e tal. Daí eu comprei uma máquina de R$350. E um belo dia, era uma sexta-feira grave, uma sexta-feira, véspera de Páscoa. Até porque ficava mais difícil levar roupa pra mãe lavar agora, não, né? Não dava de bis, não dá, né? Coitada daquela bis. Aí eu levei a máquina, era na quinta-feira, né? Que era véspera de Sexta-feira Santa, Páscoa. A minha máquina estragou. Então, pra tu ver como a gente comunicar errado, e a responsabilidade da comunicação é nossa, né? A gente acha, você não entendeu. Não, a culpa de quem comunicou tipo, a minha culpa, eu não comunicar certo. Daí, O problema tá no emissor, não no receptor. Claro, né? E as pessoas, a culpa é sempre dos outros, né? O problema é sempre dos outros. Eu sou perfeita. Aí eu levei a minha máquina lá no tal do Chilica, que era um cara do qual eu comprei a máquina usada. Eu falei, Chilica, o negócio é o seguinte, pega a minha chave aqui, eu não lembro os números, mas 204, o apartamento é o 204, e a senha lá da porta é essa, só sobe lá e olha, a máquina faz um orçamento, né? Faz um orçamento porque, né? Dá uma segurada. Daí, eu precisava da máquina. Mas eu pensei, tô nem aí, né? Vou pra mãe, depois eu vejo. Fui pra trabalhar, 5:30 da tarde, levaram a chave lá na Única. Eu falei, tá, beleza. Daí eu falei, não falaram nada? Daí o guria, não falaram nada. Eu falei, bom, eu vou ver segunda-feira, né? Não tenho por que me preocupar agora. Sem a máquina, eu vou viajar, vou pra mãe, depois eu volto. Segunda-feira de manhã, eu falei, fui lá, falei, Chilica, a minha máquina, ela tá lá no apartamento, eles não me levaram, não tá nada. Daí eu falei, tá lá no apartamento, eu não sei se vocês olharam, o que aconteceu, porque eu vou precisar usar ela. Ele começou a se aproximar de uma máquina, que tipo assim, na época eu tinha uma máquina, sei lá, de 7 quilos, não sei. E ele começou a se aproximar de uma máquina de 16 quilos. Daí eu olhei e começou a chegar perto, daí eu falei, não, minha máquina tá lá no apartamento. Daí ele, não, essa máquina aqui, daí eu olhei, o meu nome assim, Ellen Jung, e o meu número de telefone atrás, assim, de canetão. Essa máquina aqui tá com problema na correia, não sei o que lá. Eu falei, cara, por um lapso de minuto, assim, de segundo, eu pensei, será que minha máquina tá lá, né? Será que eu tô ficando louca ou será que essa máquina é minha? Daí eu olhava aquele painel e falei, cara, essa máquina é muito grande pra ser minha. Daí ele, não, essa máquina é tua. Eu falei, não, essa máquina não é minha. Daí ele, sim, foi tirado lá do teu prédio. Eu falei, da onde vocês tiraram essa máquina? Daí ele, eu não sei. Daí eu falei, eu também não. Daí eu disse, cara, começa aí. Daí eu disse, tá. Então faz assim, Chilica. Cara, começou a história assim, louca. Daí eu falei, pega a minha chave. Aí eu percebi que eu falei o número do apartamento errado. Pra tu ver. Comecei, né? Tava voando. Falei 204, vamos dizer, era o 205. Aí eu falei, pega essa chave, faz os teus meninos levarem lá de volta. Enquanto isso, eu vou descobrir o que aconteceu. Daí, duas cenas, tipo novela, né? Eles levando a máquina lá no prédio e eu indo na Única, mas assim, me rachando de rir, com todo respeito à pessoa dona da máquina, né? Até peço desculpas, vizinha. Nunca pedi publicamente. Cara, coitado. Aí, cheguei lá na Única, né? Mandei uma mensagem, assim, no grupo do condomínio. Eu falei, bom dia, boa tarde. Quem mora no 204? Veio, ninguém me respondeu no grupo, veio uma vizinha, uma terceira vizinha, que sei lá, morava no 206, e me mandou um áudio, oi, o que aconteceu? Eu falei, não, eu preciso falar com a vizinha do 204, aconteceu um imprevisto e tal. Daí ela mandou um áudio, sim, pode falar com ela tá trabalhando, 5:30 da tarde ela volta, mas por favor, fala com calma, porque ela passou uma Páscoa muito ruim, roubaram a máquina dela. Eu falei, cara... Que coelhinho jaguara, né? Não deixou cara, chocolate e ainda levou a máquina. Sacana, 200 e pouco. Aí eu falei, tá. E me segurando, eu falei, não, é que aconteceu o seguinte, eu falei o número errado, tal. Mas assim, eu vou conversar com ela. Daí, enquanto isso... E ela me mandando áudio. Enquanto isso, né, lembrando que a máquina estava indo lá no prédio. E aí essa vizinha que tava mandando áudio, ela, não, pois é, nossa, ficamos super preocupados, achei que era vingança, falei pra vizinha, eu falei, meu, gente, que história é essa, vingança, tipo, né? Aí ela abriu, bem na hora ela abriu a porta, daí quando ela abriu a porta, a vizinha era de frente, ela, meu Deus, a máquina voltou, tipo, cara, eles não conseguiram colocar pra dentro, né, porque não sei como é que a minha chave abriu, enfim. Aí voltei, esperei ficar o final do dia.
Cheguei lá na vizinha, assim, com toda a educação, né? Mas é a história, né? Você já conhecia ela? Eu só de vista, coitada. Daí eu cheguei lá e falei, desculpa, aconteceu isso, isso e isso. Eu não sei como é que a minha chave abriu a tua chave. Eu falei o número errado. Daí ela, nossa, eu achei que eram ladrões de máquina especializados, porque deixaram os caninhos num saquinho. Cara, eu me segurando, né? Eu falei, coitado dessa mulher, cara, o que eu fiz com a vida dela? Coitado, que Páscoa horrível. Aí ela disse, não, você olhou pro lado lá, aquela pilha de roupa suja, né? Páscoas, com roupa suja. Aí eu falei, não, desculpa, é porque isso dela, não, porque tinha notebook, tinha TV, é o segundo andar, como é que não tinha sinal de arrombamento, eu tive que comprar uma chave mestra pra colocar, coitada, a mulher comprou uma chave pra... Por isso que eles não conseguiram entrar, né? Ela comprou... péssimo. Aí eu falei, não, então tá, desculpa, tá? Daí ela, sim. Eu pensei, vão voltar, ou são só especializados em máquina. Imagina, o cara que conserta a máquina roubando, né? Tá, daí ela, só um pouquinho, moça, que eu vou ligar ali na delegacia pra cancelar o BO. Eu falei, tá bom, beleza. Não, e daí assim, no fim das contas, por coincidência, a máquina dela tava estragada também. Por isso que daí ele falou, a correia tá estragada. E o que aconteceu? Ela foi lá e arrumou. Ou seja... Ele ganhou um cliente. Ou seja, eu fiz uma venda. Vendedores. Dá pra fazer mais fácil, né? E comunicadores, comuniquem certo. Tipo, cara, fala o número certo. Não. Por exemplo, se eu não falasse nada pra ninguém. Tem câmera no prédio, o que a polícia ia fazer? Bater no chilica. Tipo, bater no sentido de bater lá no lugar, né? Então... É essa história, assim, comuniquem certo, tipo, porque, cara, essa história da máquina... Isso foi quando que ele foi? Isso foi quando eu, assim, cheguei em Concórdia, 2000 e... Eu tô há 6 anos lá? 2017, 2018, por aí. Pá, isso pro jornalismo dava uma notícia e tanto, Que coisa, né? Que coisa! Não, o mistério da máquina. E a princesa ali, né? Indo trabalhar todo dia, a máquina lá, outra sofrendo, coitados, na Páscoa. Não, imagina ladrão especializado, porque deixou no saquinho. Os caras... Era uma encomenda bem específica, né? Sim. Podia ser um negócio de contrabando, mas não, é errado. Ainda que ela não tava lavando roupa, né? Já pensou, a máquina cheia de roupa suja. Roupas que ela iria usar na Páscoa, né? Não, o coelhinho foi mal. Mas a Isis, né? A Isis agora... No fim das contas, é tudo sobre a Isis. Um gato de 7 quilos. Sua filha. Você deu um mau exemplo pra ela, que você já tinha ela na época, né? Tinha. Ela... É uma gatinha. Na verdade, a Isis é o meu presente... Só arrumar pro finalmente aqui. Ah, tá. Aí. Na verdade, a Isis é meu presente de aniversário lá de Três Itilhas, né? Que vive comigo até hoje. Uma vida muito boa. Dorme, come, morde. Daí, ganhou ela de presente? Eu escolhi, eu fui adotar ela, né? Ela tinha 2 irmãozinhos. Pegou novinha. Nossa, era um bebezinho. tiquezinho, assim. Daí agora ela é um tiquezão, assim. Muito engraçado. E ela tem um Instagram, né? Isis Jung _cat. Por que eu fiz um Instagram de gato? Pra não parecer a louca do gato, né? Porque eu tinha muita foto, né? Porque gato vai ver a galeria tá cheia, mas é porque tem um monte de foto de gato. E daí eu pensei, vou fazer um Instagram, né? Pra não publicar no meu, né? Até já pensei em ela ser uma influenciadora pra algum pet shop lá, mas tô conversando com ela. Mas ela quero os royalties, né? Ela tem um quadro de seguidores, assim... Não tanto de Concórdia, né? Mas ela... E ela tem um perfil mais ácido, assim, perfil gato, sabe? Gato que... Sim, de humano, O que todo mundo acha sobre gato, né? Não se apega. Não se apega, né? Desapegada. Humana vai trabalhar, eu fico aqui. A Isis. E você mora só com ela? Sim. Mora. Eu e a Isis. No caso, eu moro com ela, né? Tipo, ela deixou um espacinho lá. A casa é dela. Bom, tá declarada. Quer fazer uma declaração pra Isis? Deixar uma mensagem pra ela? Eu acho que não. Deixa aqui, eu tenho vergonha. Então, quem quiser acompanhar a Isis, né? É Isis Jung. Se escreve Jung, J-U-N-G. né? E _cat. CA.
Essa é a moça das redes sociais. É. Deixa ter um Instagram também, Ellen, porque eu acompanho você e volta e meia... Sim. Você dá umas aparecidas por lá pra falar sobre comunicação, né? Sim. Eu olho pra lá? Olha pra onde você... Tá, eu vou falar. O meu arroba é Ellen, com H, de Jung. Então, se vocês quiserem acompanhar, lá eu falo de marketing, aparece as canecas lá também, troco uma ideia sobre propósito também, coisas da vida e sobre um pouco do que a gente conversou aqui. Legal, show de bola. A gente vai deixar, inclusive, linkado no perfil do Instagram, nosso do Fala Mais, o perfil da Ellen. Legal. Da Isis eu vou pensar. Depois você trouxer ela pra entrevistar aqui, meu amigo, você vai deletar o meu vídeo. Ai, gente, dono de gato é isso, né? Dono de gato é um problema. Tudo louco. Tá só isso, aquele meme, né? Você tá esperando uma oportunidade pra... Olha meu gato. Olha como é bonito. Você já viu E se a pessoa disser que não... Ai. O bicho pega. É isso aí. Ai, legal. Ellen, obrigado. Obrigada de coração também. de você ter aceito assim de pronto, né, Sim. o convite para vir aqui conversar com a gente. Se deslocar, não veio de bis, né? Não, porque coitada, cara, 8 anos de bis. Quando fui vender a mulher, tá com isso estourado. Eu falei, eu não tá não, vou ficar com a minha moto, querida. Aí vendi depois. Coitado, quem comprou é brincadeira. Não, não vim de bis, não. Show, mas obrigado, tá? E as portas sempre abertas aqui, tanto do Fala Mais quanto do Oeste Mais, né? Se tiver alguma novidade. Acho que tu já deixou as redes sociais, eu tenho um problema de memória. Sim, de memória. deixei. Já deixou, né? Tua rede social, inclusive... Dela e da gata, isso, né? já tá linkado. Porque senão, só a minha não dá. Aliás, antes foi a da gata, né? Inclusive. Prioridade. É a prioridade, né? Não, o negócio é assim. Tem um gato pra ver. Vocês não têm, né? Vocês não têm gato? Não. Cachorro? Não. Niente. Também não. Não. Niente. Isso. Mas, Ellen, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o convite, né? Espero que tenha gostado de participar do Fala Mais. Sim. E sucesso para ti nessa caminhada, né? Que você consiga alcançar todos os seus objetivos e tenha cada vez mais sucesso. Tá Obrigada. Eu amei participar. Foi muito legal, muito legal. Que bom. E obrigado vocês também que acompanharam esse bate-papo. Espero que também tenham gostado. E se gostaram, então deixem o curtir, né? No vídeo no YouTube. Se inscrevam no nosso canal. E acompanhe também a Ellen lá nas redes sociais. A gente agradece a vocês, a Ellen, e agradece as marcas parceiras aqui da nossa temporada, que são as lojas Quero, Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini, a Solve Resultados Digitais, a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima semana.